Hey guys, my name is Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre futuro. Pessoal, lembram que nós conversamos um pouquinho a respeito do will? O will é usado sempre como will mais um verb, lembram? E eu uso muito para falar de predictions, com expressões como I think, I guess, I'm sure, yes? Nós usamos bastante. Mas existem outras possibilidades também. Mas lembram, por exemplo, se eu falar assim, she will eat pizza tonight. Tá? Eu uso o will e o verbo. Lembram também que nós sempre podemos contrair o will. Então eu posso dizer o quê? She'll, que é bem comum, né? Eat pizza tonight. Como eu faço pergunta, gente? Eu sempre vou passar o will para frente. Então, will she eat pizza tonight? Aí vira uma pergunta. E na negative, she won't eat pizza tonight. Gente, em português, nós temos vários tipos de futuro. Por exemplo, algumas vezes nós falamos eu irei, outras vezes eu vou ir, existe futuro do presente, futuro do pretérito, né? Vários tipos de futuro. Em inglês, não é a tradução que muda, gente. É quando eu uso cada tempo de verbo, tá? Vocês já vão entender. Então, o will é uma das possibilidades. Mas o que mais que eu posso usar para falar no futuro? Eu posso usar o going to, tá? O que seria o going to? É uma outra estrutura onde eu uso o to be mais o going to mais um verbo, tá? Então é uma estrutura um pouquinho mais longa, mas que nós também usamos bastante para falar no futuro, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, ó, he is going to study tonight. Yes? Eu vou ter o quê? O to be mais o going to e daí eu tenho um outro verbo, tá? Gente, se eu mudo a pessoa, qual é a única coisa que vai mudar? O verb to be. Lembram? I am, you are, he is, she is. Então, o que vai mudar? O to be, tá? He is going to study tonight. Se eu fosse falar I am going to study tonight. They are going to study tonight. Good? Para fazer pergunta, gente, ó, é to be. Então, sempre eu faço só o quê? Eu inverto aqui, ó. Então, is he going to study tonight? Vira uma pergunta, ok? E na negative, he is not ou he isn't going to study tonight. Por exemplo, pessoal, se eu for fazer uma pergunta, tá? Então, por exemplo, eu pergunto para vocês. Are you going to dance tonight? Lembram das possibilidades? Gente, eu sempre uso o auxiliar, né? Então, vocês vão dançar hoje à noite? Yes, I am.
não uso going to, não uso nada. Eu paro no to be, que é o auxiliar, tá? Ou então, se eu for falar que não. No, I am not. Good? Então, mas qual a diferença do going to e do will, ok? O going to, tá? Nós usamos mais para quando a gente vê hoje o que vai acontecer no futuro. Eu sempre falo, pessoal, que existe como se fosse uma sequência de fatos, uma sequência de ações. Por exemplo, eu estou aqui agora e eu falo assim: I am going to have lunch after class. Então, agora eu estou vendo o que eu vou fazer depois, tá? É uma sequência. Ou então nós estamos aqui e de repente você escuta um barulho de um carro passando bem louco lá fora. E você escuta o quê? Uma brecada. E você fala, it is going to crash. Vai chover. Sorry people. Vai bater. Yes, it is going to crash. Tô pensando rápido demais. Ou então, gente, eu olho para o céu e tá cheio de nuvens. Agora sim. E eu falo assim, it is going to rain. Porque é como se fosse uma sequência, tá? Um olhar de agora para o futuro. Ou eu olho uma moça que está grávida e eu falo assim, she is going to have a baby. Tá? Essa é basicamente a diferença entre o going to e o will, ok? Mas existe também, gente, uma situação quando eu falo de decisions, ok? Quando eu já tomei uma decisão, eu uso mais o quê? O going to, tá? Quando eu acabo de tomar uma decisão, nesse momento, eu tô no restaurante, lembram? E eu resolvi agora o que eu vou comer. Isso é will, tá? Quando eu falo de plans, people, existe uma outra possibilidade ainda. Eu estou falando de planos, tô só imaginando, tá? Existe, gente, a possibilidade de eu usar o present continuous com uma future idea, com uma ideia de futuro, tá? Vocês lembram do I am working now? Eu estou trabalhando agora? Então, existe também, gente, a possibilidade de eu usar essa mesma estrutura, que é o to be, mais um verbo com ing, para falar o quê? Sobre planos, tá? Sobre ideias no futuro. Então, por exemplo, eu estou aqui agora e eu estou pensando, estou planejando o que eu vou fazer hoje à noite. E eu posso falar o quê? I am visiting my mom tonight. I am visiting my mom tonight. Claro que é hoje à noite. Futuro, tá? Ok? Eu posso falar he is reading a book tonight. Então, qual que é o plano dele? He is reading a book tonight. Gente, eu poderia usar o going to? Sim. Na realidade, pessoal, no dia a dia, gramaticalmente existem essas diferenças, tá? Mas no dia a dia, não existe muita diferença se você usar o going to, o will ou o present continuous. Se vocês prestarem atenção em filme, em música, em séries, vocês vão ver que não existe uma diferença tão grande assim, tá? No dia a dia. Gente, algumas expressões usadas com futuro, quais são? Tonight, hoje à noite. Tomorrow, amanhã. The day after tomorrow, um dia depois de amanhã, né? Então, vai ser o quê? Depois de amanhã.
Next, na próxima. In a week, em uma semana. One day, um dia. Soon, em breve. As soon as possible, é o mais breve possível. Later, mais tarde. Então são expressões que podem indicar future. Good? Look at the activities, people. Vocês vão ter que pensar se vocês vão completar os espaços usando will ou going to. Como que eu sei? Gente, foi uma decisão que eu fiz agora ou eu já tinha tomado? Qual a ideia da frase, tá? Ou, por exemplo, eu estou falando I think, é uma previsão de futuro ou é uma sequência de fatos, né? Então, isso que eu vou ter que analisar para saber se eu uso will ou going to, tá? E aqui, write sentences about yourself. Então, você vai escrever frases sobre vocês. Então, por exemplo, how old will you be in 2045? Quantos anos você vai ter em 2045? Make a prediction about the weather tomorrow. Faça uma previsão sobre o tempo amanhã. Yes? What are your plans for next Saturday? Quais são os seus planos para o próximo sábado? Ou ainda, what fixed appointments do you have this week? Quais são os compromissos fixos que já estão marcados para você essa semana? So you can write and talk to your friends. Vocês podem escrever e conversar com seus amigos, ok? See you next time. Goodbye.